Salve, salve, gente! Estamos de volta aqui para nossa segunda semana de videoaula. Primeira aula de hoje vai ser o seguinte, eu vou te dar uma geral antes de qualquer coisa. Continuando a matéria lá do capítulo módulo 6, né, de porcentagem, se eu continuo até a página 23, lá tem uma parte de atividades, que são questões de vestibular, tá? As questões são essas aqui, basicamente. 8, 9, 10 e 12 da página 25, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 da página 26. Essas são as questões de porcentagem. Todo o resto que está ali é de juros simples e juros compostos, que são assuntos que a gente ainda vai ver. Então fica só nessas aqui, tá? Nessa aula eu vou resolver as questões 9 e 10 da 25 e 20 da 26. Na aula que vem eu vou resolver a 12, a 14 e a 21. E as questões 8, 13, 15 e 18 ficarão para vocês, sendo que fica aqui um aviso. As questões não são muito fáceis, tá? Acho que a 18 é um pouco mais tranquila, a 8 um pouquinho mais difícil, a 13 e a 15 lembram questões que eu já fiz com vocês, mas pode ser que vocês tenham dificuldade. Qualquer dificuldade, anota e tira a dúvida no próximo plantão. Fechado? Então, vamos começar. Pessoal, essa questão do Enem fala o seguinte: uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa. Então vou colocar o seguinte aqui, ó. 20 alunos. Então 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias. Então nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias. Então 10 dias, 3 horas diárias, tá? Continuando, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Então vamos pensar o seguinte, gente. Se eles arrecadam 12 quilos por dia e eles trabalharam ao longo de 10 dias, então ao longo dos 10 dias eles arrecadaram 10 vezes 12 quilos. Arrecadaram 120 quilos de alimento, beleza? Então isso é o que eles arrecadaram. Agora vamos ver a segunda situação, tá? Animados com os resultados, 30 alunos somaram-se ao grupo. Se eles somaram, aumentaram. Eu já tinha 20, eu vou para 50. Então 50 alunos. Continuando, e passaram a trabalhar 4 horas por dia. Então 4 horas por dia, tá? E o que mais? Nos dias seguintes até o término da campanha. A campanha tem 30 dias. O primeiro grupo trabalhou 10 dias. Com o acréscimo agora, até terminar a campanha, faltam 20 dias. E aí, a pergunta é: quantos quilos foram arrecadados no total, tá, dessa campanha? Vou botar um X aqui e no final a gente vai ver o que fazer com essa informação. Então vamos que vamos. Gente, essa questão aqui é de regra de 3 composta. Como é que funciona, tá? Aliás, eu acho até que ela tá meio deslocada, porque esse assunto é a primeira vez que está sendo abordado aqui. Mas não tem problema, a gente vai aprender certinho. Como é que funciona? Você vai escolher uma das grandezas para ser a sua referência. Eu costumo pegar como referência onde está o X. No caso aqui, nos quilos, tá? Então, eu pego como referência isso daqui e eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar uma setinha, tá? Essa setinha ela pode ser para cima ou para baixo, tanto faz. E a setinha não tem nada a ver com os números que aparecem aqui. Vocês vão entender com o que tem a ver. A pergunta é, ó, quanto mais alunos trabalhando na campanha, eu arrecado mais ou menos quilos? Quanto mais alunos, mais quilos. Então eu faço aqui uma setinha para cima também, nos alunos, tá? Quanto mais dias trabalhados, mais quilos arrecadados. Então de novo uma setinha para cima. Quanto mais horas por dia, mais quilos arrecadados. Então nos 3 casos deu quanto mais, mais. Ou seja, são variáveis diretamente proporcional. Se alguma setinha ficasse para baixo, quanto mais, menos, aí seria inversamente. Aí vocês vão ver o que mudaria com isso, tá? Como é que eu monto? Primeiro, você pega aqui o 120 sobre x, tá? Faz uma fraçãozinha, coloca um igual, lembra que é ele que eu estou tomando como referência, tá? Coloca igual e coloca todas as outras frações. Se tivesse alguma setinha ao contrário, por exemplo, se aqui tivesse setinha para baixo, eu colocaria 4 sobre 3. Só que a setinha está para cima, então eu deixo 3 sobre 4 mesmo. Então copia aqui, ó, 20 sobre 50, copia 10 sobre 20, copia 3 sobre 4, tá? Vai dar para cortar algumas coisas, por exemplo, o 20 com o 20, dá para cortar aqui também o 0 com o 0. É isso. Belezinha?
Bom, agora a gente vai ver o que vai virar aqui, completando o cálculo. Sobrou para mim aqui, ó, 120 sobre x é igual a, lá em cima sobrou um 3, e aqui embaixo sobrou 5 vezes 4, que é 20, tá? Se eu fizer uma multiplicação em cruz, agora a regra de 3 simples, vai ficar 3x igual a 120 vezes 20, se fosse 12 vezes 20, daria 24. Vai dar 24 com 2 zeros. 2.400. Se eu dividir 2.400 por 3, eu vou chegar em x igual a 800. Lembrando que 800 é 800 quilos, né? Então, gente, o que foi arrecadado na segunda parte da campanha foram 800 quilos. Porém, eu já tinha arrecadado na primeira parte 120 quilos. Então, no final, basta você fazer 120 mais 800. 120 mais 800 dá 920 quilos, que é a alternativa A, tá? Então essa é a nossa primeira questão de hoje. Belezinha? Então, fechou essa daí. Vou seguir para a próxima. Questão de um lugar fácil, suave, tranquilo, só que não. Questão do ITA. Então vamos lá, questão 10 do ITA. Vamos que vamos. A intenção é fazer 3 nessa aula e 3 na próxima aula. Uma empresa possui 1.000 carros, sendo uma parte com motor a gasolina e o restante com motor flex, que funciona com álcool e com gasolina. Numa determinada época, nesse conjunto de 1.000 carros, 36% dos carros com motor a gasolina e 36% dos carros com motor flex sofrem conversão para também funcionar com gás GNV. É muito comum em São Paulo o pessoal andar com gás GNV, aqui em Rio Preto não tem nenhum lugar que coloca, né? Bom, sabendo-se que após essa conversão, 556 dos 1.000 carros dessa empresa são bicombustíveis, pode-se afirmar que o número de carros tricombustíveis é igual a... Então, gente, vamos pensar o seguinte, tem os carros monocombustíveis, que são a gasolina aqui no caso, tá? Tem os bicombustíveis, que são tanto os flex, tá? Gasolina etanol, que é o que vocês conhecem, quanto aqueles que eram a gasolina, e aí colocou GNV também, passou a ser bicombustível, tá? E tem os tricombustíveis. Quais são eles? São aqueles que já eram bicombustíveis, tá? E se tornaram tricombustíveis. Fechou? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar, vou chamar de X os veículos a gasolina, tá? Gasolina, e vou chamar de Y os veículos bicombustíveis. Beleza? Aí esses bicombustíveis entra ali tanto gasolina, álcool, os flex, né? E entra também aqueles que eram a gasolina e se tornaram gasolina com GNV. Beleza? Então vamos lá, gente. Seguinte, inicialmente eu tenho lá 1.000 carros, né? Ele fala, esses 1.000 carros eles são ou a gasolina ou flex. Então, se eu somar X com Y, tem que dar 1.000. Beleza? Ok? Continuando. Aí ele fala assim, né? 36% dos carros a motor a gasolina e 36% dos carros motor flex sofrem conversão para também funcionar com GNV, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Eu tenho parte dos veículos a gasolina, no caso 36% deles, estão se tornando bicombustíveis, beleza? Porque eles eram a gasolina, você coloca GNV, tá? Eles se tornam bicombustíveis. Então eu vou colocar o seguinte aqui, ó, 36% dx. Esse aqui são aqueles carros que eram a gasolina e se tornaram carros gasolina e GNV, as duas coisas. E eu tenho 36% dos flex que também vão virar com GNV, vão se tornar carros tricombustíveis. Então pensa comigo, eu tinha um total de veículos flex, tá? 36% aderiram ao GNV, se tornaram tricombustíveis. O restante continua sendo bicombustível, o restante equivale a 64%. 36% se tornaram tricombustíveis, o resto, os outros 64%, continuam sendo bicombustíveis. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 64% de Y. Isso que está aqui equivale aos veículos que são bicombustíveis. E ele falou que no final, após a conversão, 556 são bicombustíveis. Então isso aqui tem que dar 556, tá? Virou um sisteminha. Bom, para resolver o sistema tem
Tem algumas maneiras, tá, de resolver. Uma delas é a seguinte, ó. Eu vou fazer assim, vou começar aqui, ó, a fazer um MMC, tá? O MMC entre 100, 100 e 1 é 100, não é? Então olha o que eu vou fazer, ó, vê se vocês entendem. Vou botar aqui um 100 aqui embaixo, tá? E ao colocar um 100 aqui embaixo, basta acrescentar 2 zeros aqui, ó. Então eu estou multiplicando e dividindo por 100 ao mesmo tempo, beleza? Para que eu fiz isso? Para cortar todos os 100. Aí eu fico só com os números ali de cima. Fechou? Logo em seguida, lembrando que isso aqui é um sisteminha, né? Logo em seguida, eu vou pegar a de cima, aqui ó, a equação de cima, e se você quiser isolar você pode, tá? Mas eu vou pegar a de cima e vou multiplicar ela por menos 36, tá? Vocês vão entender por quê. Ao multiplicar por menos 36 vai ficar menos 36x menos 36y é igual a menos 36.000. Aí aqui embaixo eu vou copiar, 36x mais 64y é igual a 55.600, tá? Eu vou subtrair, na verdade eu vou somar os dois, né? Vai cortar aqui, ó, por isso que eu multipliquei por menos 36. Na hora que eu somar essas duas coisas, vai dar exatamente 28y igual a... Na hora que eu somar esses dois aqui, ó, se fosse 56.000 daria 20.000, vai dar um pouco menos. Vai dar 19.400, tá? 19.600, na verdade. 19.600. Belezinha, gente? Ok? Agora aqui, se eu passar o 28 dividindo, eu vou acabar chegando que o y vale, só fazer a divisão aqui, 28, 56, vamos fazer o seguinte, 28 vezes 5, 140, fica faltando ali 156, né? Então mais 2, 7, vai dar exatamente 7. Então ó, vai ficar 7 com 2 zeros, tá? 700. O y então, que são os veículos bicombustíveis, é igual a 700. Consequentemente, o x vale 300, porque o total, né, tem que dar 1.000 na hora que você somar os dois. Fechou? Só que a pergunta não é nenhuma dessas duas, tá? Ele quer saber no final quantos são os veículos tricombustíveis. Beleza? Quais são os tricombustíveis? São aqueles que eram bicombustíveis e se transformaram em tricombustíveis. Quais são eles? Ele falou que 36%, tá? 36% dos que eram bicombustíveis também aderiram a GNV. Então agora o que eu tenho que calcular é 36% de Y, que é 700. Ok? Então para finalizar, gente, vou calcular aqui, ó, 36% de Y, de 700, tá? Vou cortar aqui 0, 0 com 0, 0. Se eu fizer 36 vezes 7, 3 vezes 7, 21, dá 210, ali, 30 vezes 7. 6 vezes 7, 42. 210 mais 42 vai dar 252 veículos, ok? Isso aqui pra mim, isso aqui pra mim vai dar a alternativa B. Fechou, gente? Ficou um pouquinho apertado, mas é isso aí, tá? Eu vou encerrar a aula por aqui e aí eu deixo a próxima aula pra gente fazer outros 4 exercícios. É que esses dois eram os mais demorados, então acabou dando a lousa inteira, não tem mais espaço. Então vou seguir para a próxima aula com outros 4 exercícios que eu quero muito fazer com vocês. Fechou? Então, tchauzinho, até mais!